Olá pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Michelle, faço parte do time de sucesso do cliente aqui do Granato e hoje eu vou fazer uma demonstração, passando pelas principais funcionalidades do Granato Financeiro. Vou deixar aqui embaixo linkado quais serão os tópicos, então você pode clicar em algum assunto específico. É isso, continua comigo nesse vídeo. Então, bora começar a nossa demonstração? A partir de agora eu vou aparecer pequenininha aqui no canto do seu vídeo e esse é o nosso Granato. É um Granato que já tem algumas informações, é uma empresa fictícia, assim vai ser mais fácil que eu consiga explicar para vocês. Assim que você entra no Granato, a primeira tela é a tela de visão geral. É uma tela que já mostra várias informações de como o seu negócio está nesse momento. É como se fosse um panorama da sua empresa. A visão geral é separada por blocos de informações. Então, por exemplo, aqui o primeiro bloco do canto esquerdo é o meu bloco de saldos, que mostra os meus saldos das minhas contas bancárias e não bancárias. Dentro do Granato você consegue fazer esse tipo de acompanhamento. Então eu consigo cadastrar tanto as minhas contas dos meus bancos convencionais, como também um caixinha, um cofre, uma carteira, um cartão de crédito, uma conta de investimento. Então é possível fazer o acompanhamento de todas elas. E além desse acompanhamento, eu consigo criar agrupamentos. Então aqui, por exemplo, na minha empresa, eu tenho agrupamentos separados por bancos convencionais, caixa dinheiro, contas digitais, contas de investimentos, pode ser também reservas, alguma provisão. Então é uma forma de você organizar como vai aparecer as suas contas. Aqui, se você olhar, eu tenho tanto os meus saldos das minhas contas de forma individualizada, tenho também dos blocos, né, dos meus agrupamentos, e o total. Então, já tenho várias informações. Descendo um pouco a minha página, eu tenho acesso a toda a minha listagem de contas a pagar dentro do Granato. Então, eu já sei quais são os próximos vencimentos. Tenho aqui também um atalho, então se eu lembrar de alguma conta e quiser registrar, tenho essa possibilidade. Tenho também como acessar todas as contas que estão previstas aqui para o mês vigente, que nesse caso é o mês de junho. E tenho também como acessar todas as contas a receber, então tudo que já está lançado. Também tem um atalho e também aqui consigo acessar as informações dessa minha listagem. Aqui embaixo eu tenho os últimos lançamentos, então tudo que foi salvo aqui dentro do Granato eu consigo visualizar. Voltando aqui agora para o lado direito, eu tenho um resumo financeiro. Então mostra os meus saldos atuais de todas as minhas contas, o total de contas a pagar, o total de contas a receber, então tudo que está previsto para acontecer dentro desse mês de junho. E se tudo ocorrer como está previsto, qual que é o meu resultado? Então já tem várias informações sobre esse resumo financeiro. Tenho também a possibilidade de acompanhar metas. Então aqui dentro do Granato, eu tenho algumas categorias, tanto de receita e despesas, que eu estipulei uma meta que eu quero atingir e eu posso acompanhar através da minha visão geral se essas metas estão sendo ou não atingidas. Mais pra frente eu vou te mostrar de onde vêm essas informações, mas é só para você ver como é visual. Tenho também um super gráfico que mostra todas as receitas por categoria do mês de junho, então já tem aqui a separação. E também das despesas, então já consigo ter fazer um acompanhamento. Que, por exemplo, agora no mês de junho, as minhas despesas, as minhas receitas estão menores que as minhas despesas. Então já fica um alerta, né, para fazer esse acompanhamento. Dentro da visão geral, eu consigo minimizar os blocos, então se eu não quero que apareçam essas informações, eu consigo minimizar. Consigo alterar as informações de lugar. Então, se eu quero que o resumo financeiro apareça aqui, tem essa possibilidade. Quero que contas a pagar apareça. Então, você consegue customizar a visão geral de acordo com o seu negócio. Então, é isso. Vamos para a tela de lançamentos. Então, vamos para a tela de lançamentos, que é a tela que eu considero a mais importante. É aqui que você vai registrar todas as suas entradas e saídas, todas as suas movimentações. E a partir desses dados aqui você vai dar munição para os relatórios, para a criação de metas, para a criação de planejamento. Para que vocês entendam melhor, eu vou criar um gasto aqui, junto com vocês. Então, aqui no botão de registrar um gasto, tudo que está em amarelo nessa tela significa que é de preenchimento obrigatório.
Então, sem essas informações, o lançamento não vai poder ser salvo. Aqui eu já vou colocar, então, a qual banco pertence esse gasto, essa movimentação. Preencher se é um gasto que já foi pago ou se ele é a pagar. Quando eu seleciono a pagar, já me aparecem outras opções. Então, deixa eu só colocar aqui qual que é o vencimento. Agora é dia 14. Posso colocar se já foi paga ou se nessa data vai fazer a baixa automaticamente. Consigo colocar a repetição. Então, quando eu coloco aqui mais de uma vez, ele me aparece qual que vai ser a periodicidade e por quanto tempo essa repetição vai ocorrer. Também consigo cadastrar para sempre. Então, se for um aluguel, alguma coisa, eu consigo colocar esse tipo de repetição. Mas aqui eu vou colocar mais de uma vez, repetição por 12 meses. Vou colocar aqui aluguel e qual que é o valor desse aluguel. Vou colocar R$2.000. Aqui dentro do Grenato, eu tenho a opção de categorias. Existem pessoas que chamam de plano de contas, categorização, agrupamento. Categoria nada mais é do que você etiquetar a sua receita e a sua despesa. Então é como se eu pegasse todas as minhas movimentações e colocasse elas em caixinhas, organizando elas. Quando você entra no Grenato, a gente já tem algumas categorias sugeridas, mas você pode criar e alterar de acordo com a sua empresa. Aqui, por exemplo, aluguel faz parte, é uma categoria filha dentro de gastos fixos. Então, dentro do Grenato, além de você conseguir organizar essas categorias, a gente tem uma organização que chama categoria pai e categoria filha. Mais pra frente eu vou explicar para vocês como funciona, mas ajuda muito o processo de organização do seu negócio. Tem aqui do lado também a opção de cadastrar ou de registrar o centro de custo. Centro de custo é uma forma de você agrupar as suas receitas e despesas em um único lugar. Então, o que funciona? Como funciona? Dentro do Grenato, você pode organizar o centro de custo, os seus projetos, uma sala de aula. Se você for uma construtora, você pode organizar as suas obras. Então, eu consigo saber de cada centro de custo qual foi a minha receita e qual foi a minha despesa. Ou, eu quero organizar as minhas unidades de negócio. Tem uma unidade em São Paulo e uma unidade no Rio. Você consegue fazer essa organização através do centro de custos. Aqui eu não vou atrelar nenhum centro de custo, vou colocar aqui centro de custo administrativo. Pode salvar o fornecedor, para quem que eu vou pagar esse aluguel. Qual que é a forma de pagamento? Então aqui eu vou colocar dinheiro e uma tag. Tag é uma funcionalidade muito legal, porque é uma opção de criar uma marcação dentro do meu lançamento. Então, por exemplo, se eu fizer uma campanha muito pequena ou uma obra dentro da minha empresa, mas eu não quero criar uma categoria para isso, eu posso criar uma tag chamada manutenção e todas as receitas e despesas vinculadas a manutenção, eu vou adicionando e atrelando aquela tag. E é uma marcação que pode ser usada de diversas formas. Então, eu tenho empresas, por exemplo, que utilizam uma tag para marcar dentro do lançamento a qual vendedor esse lançamento pertence. Ou eu tenho empresas que utilizam para marcar aguardando aprovação. Então, por exemplo, eu que faço as movimentações aqui dentro do Grenato, lanço tudo, coloco essa tag de aguardando aprovação. O meu chefe, na hora de verificar tudo, coloca a tag de aprovado, faz a busca por essa tag, depois põe a tag de aprovado e pronto, aí eu posso fazer a baixa no banco. Então, você pode cadastrar até 6 tags por lançamento. Existem empresas que usam para marcação de funcionário. Então, é mais um acompanhamento que você pode usar para as tags. Dentro do Grenato aqui também, eu consigo fazer uma decomposição. Então, por exemplo, a gente chama de lançamento composto. Então, se tiver mais itens que eu quero adicionar dentro desse lançamento, que também são de gastos, eu consigo. Ou então, até um item de receita, por exemplo, é possível também atrelar e eu vou adicionando quantos itens forem necessários. Posso vincular a categorias diferentes. Faço todo esse tipo de acompanhamento. Também tem a possibilidade de adicionar arquivo. Então, dentro do Grenato, eu consigo salvar quantos arquivos eu quiser, de até 5 megabytes. Então, pode ser um contrato, uma foto, uma nota fiscal. Eu tenho essa possibilidade. Aqui dentro de observações, eu consigo colocar alguma condição especial que eu dei nesse lançamento, alguma orientação. É possível salvar a data de competência desse lançamento. Então, eu tenho empresas que fazem acompanhamento pela data de caixa, outras fazem o acompanhamento também pela data de competência.
Então tem essa possibilidade. Qual que é o tipo de documento e o número de documento. E depois é só clicar em salvar. E aí as informações já foram inseridas e já foram adicionadas dentro do meu Granato. Aqui logo do lado eu tenho o botão de registrar um ganho, que segue o mesmo processo do registrar um gasto, só que aqui eu consigo atrelar a um cliente, então eu consigo também já fazer uma previsibilidade, então se for um contrato que eu fechei em 12 vezes, eu consigo já colocar aqui a repetição e já lançar as movimentações futuras. Tenho também aqui registrar transferência. Então, às vezes dentro de uma empresa eu preciso movimentar dinheiro de uma conta para outra. Então, esse botão facilita bastante, porque eu já coloco aqui qual que é a conta de origem. E, por exemplo, aqui eu vou colocar caixinha. Então, eu vou transferir, eu vou sacar um dinheiro para deixar aqui dentro da empresa. Vou colocar aqui R$200. Consigo vincular um centro de custo, adicionar também algum tipo de arquivo, um comprovante de pagamento e clico em salvar. Quando eu faço isso, automaticamente aqui dentro do meu Granato vai ser criado uma movimentação de saída da minha conta Bradesco e uma movimentação de entrada dentro do meu caixinha, dentro da minha conta não bancária caixinha. Então facilita bastante o trabalho quando eu preciso fazer essas movimentações dentro das minhas contas. Então vamos agora importar registros. Dentro do Granato você consegue trazer as movimentações financeiras através do seu status banco, que precisa ser em formato FX, ou através da nossa planilha modelo. Então se você usa uma outra ferramenta ou já usa planilhas, tem a possibilidade de você trazer essas informações para dentro do Granato. Eu vou mostrar aqui como é que funciona a importação pelo extrato. Tem o status salvo. E aí eu clico aqui em importar, vou ser direcionada por uma outra tela que vai me mostrar toda a listagem, todas as movimentações que estão dentro desse extrato. E aqui, por exemplo, se eu já tiver alguma movimentação dentro do Granato que já foi lançada com um valor parecido naquela data, ele vai marcar aqui, ó, que existe a possibilidade de eu conciliar esse lançamento. Então, se eu clicar, ele já vai puxar todas as informações. Então, quem que é o cliente fornecedor, a qual categoria pertence. Aí que eu posso mudar a descrição. Vou colocar, sei lá, curso 3. E vou continuar a verificação. Então, eu vou item a item, aquilo que ele não identificar um lançamento. Eu posso criar um lançamento, então vem aqui, coloco a qual cliente pertence, a qual categoria. Vou fazendo isso com todas as movimentações. E o que é muito importante, o que é muito legal, quando você faz essa organização, então já vincula a categoria, já coloco a qual centro de custo pertence, na próxima vez que eu for puxar esse extrato, for importar esse extrato, ele já vai identificar, então ele já tem essa inteligência. Aí quando eu fizer todas as verificações, eu clico aqui em importar e automaticamente todos esses lançamentos vão vir aqui para minha tela de lançamentos, ok? Então, essa parte de importar registro facilita bastante. Eu posso ter empresas que fazem um acompanhamento semanalmente, então eu lanço tudo no Granato, depois eu importo o extrato para que bata com o meu saldo do banco. A ideia é que o Granato sempre esteja de acordo com a sua conta bancária. Uma funcionalidade também muito interessante é a possibilidade da conciliação bancária automática. Hoje no Granato a gente tem a conciliação bancária automática com o Banco Cora. Nos próximos meses a gente vai trazer outros bancos, então se você quiser já fazer algum tipo de indicação, fica à vontade. Mas eu vou mostrar para vocês como é que funciona a conciliação aqui com o Banco Cora, que vai ser igual para todos os bancos. Então aqui já me mostra o número 12, que significa que eu tenho 12 movimentações esperando a minha conciliação. Então aqui, por exemplo, eu entro nessa tela de conciliação pendentes, então já me mostra toda a listagem de lançamentos que eu tenho para verificar. Se eu já tiver algum lançamento dentro do Granato, que a gente chama de lançamento sugerido, eu posso clicar aqui, ele vai me mostrar quais são as informações, então eu posso selecionar, clicar aqui em salvar e clicar em conciliar. Esse lançamento já foi lá para a minha tela de lançamentos. E se eu não identificar, eu posso vir aqui e criar um lançamento ou até criar uma transferência. Então, se foi uma transferência que eu fiz de uma conta para outra, eu tenho a possibilidade de já colocar aqui. Então, ele já identifica que esse dinheiro está saindo, né? Saiu da conta Cora e qual que é a minha conta de destino. Então, tenho também essa possibilidade.
Depois eu tenho a possibilidade também, a outra aba, de visualizar os conciliados. Então aqui mostra tudo que eu já importei para dentro do Granato. Se, por exemplo, esse lançamento aqui eu já fiz manualmente, não quero fazer importação. Tem como eu ignorar esse lançamento. Ele também vai sair aqui na minha listagem. E eu também consigo acompanhar toda a minha listagem dos ignorados. Então aqui, ó, se eu ignorei algum lançamento por engano, ou se eu conciliei algum lançamento por engano, eu posso desconciliar e posso desfazer essas ações. Então a ideia é que nos próximos bancos eu tenha aqui a listagem de todos os bancos que eu consigo fazer essa conciliação bancária automática. Agora, voltando para a tela de lançamentos. Então, além de ter todas essas opções para que eu consiga registrar as minhas movimentações, aqui nessa tela eu consigo já fazer vários relatórios super poderosos e precisos. Então, eu tenho a possibilidade de fazer filtros. Posso filtrar por contas, então aqui eu posso selecionar uma conta bancária ou não bancária para visualizar. Por centro de custo, então nesse caso aqui do meu teste é uma conta de projeto. Então eu consigo selecionar um centro de custo específico. Aqui em mais filtros eu já tenho um leque com várias opções, então eu posso selecionar por tipo de lançamento, por categorias, formas de pagamento, por tags. Então, por exemplo, nessa conta eu tenho aqui as tags aguardando aprovação, aprovado, aquilo que já foi pago, outubro rosa. Consigo fazer essa possibilidade de filtros e até combinações, então pagos e recebidos de X categorias. Tenho essa possibilidade. E algo também super legal, os filtros que eu faço com mais frequência, eu posso filtrar e tenho a possibilidade de salvar esse filtro. Então, por exemplo, se for uma reunião mensal, eu posso colocar como, sei lá, filtro novo. E todos os meus filtros, aqui nesse caso da minha conta, eu tenho esse acompanhamento aqui nos meus filtros personalizados. Então, eu tenho filtros que o Granato me indica, né, que são já pré-prontos, e tem aqueles que eu crio de acordo com o meu negócio, de acordo com a minha empresa. Tenho também aqui a lupa, então eu consigo buscar um lançamento pela descrição, pela observação, pelo valor. Tenho essa possibilidade também de busca. Consigo visualizar pela data de caixa e incompetência, então com um clique eu já troco essas informações, já visualizo de uma forma diferente. Consigo filtrar por mês, por ano ou por um período específico. Então eu posso colocar aqui de janeiro até o mês 7 e filtrar todas as movimentações, ou fazer por aqui também. Consigo fazer também ações em massa. Então eu posso selecionar lançamentos que eu tenho em aberto. Vou selecionar esse aqui também. E já clicar aqui pagar e receber, e aí eu posso efetivar na data do vencimento, eu posso efetivar na data que eu estou fazendo essa ação. Consigo também alterar informações, então eu posso, salvei os lançamentos e coloquei a categoria errada, esqueci de salvar o centro de custo. Eu tenho a possibilidade de fazer edições em massa, então aqui eu consigo alterar a descrição, categoria, centro de custo, salvar alguma tag, a forma de pagamento. Então facilita muito o seu dia a dia, facilita muito o seu trabalho. Aqui também ela é uma tela extremamente visual, então eu tenho a data, que as informações, que as movimentações aconteceram, qual que é a categoria, então eu já visualizo por cores, qual que é a descrição, então como eu identifico essa movimentação, se está ou não atrelado a um centro de custo, qual que é a repetição. Aqui já me mostra, por exemplo, que essa movimentação é a sexta parcela de 12. O que eu tenho em aberto? Qual que é o status? Então, por exemplo, aqui eu tenho a receber. Eu posso clicar aqui e fazer a baixa de forma manual, mudar o banco, qual foi a forma de pagamento, e clicar aqui em receber. Tenho também aqui os 3 pontinhos, então eu consigo editar, excluir, gerar um recibo, gerar uma cobrança através desse lançamento, daqui a pouco eu explico um pouco mais, emitir uma nota fiscal, duplicar, então, quero recriar esse lançamento, posso clicar aqui em duplicar, várias informações, várias possibilidades, posso selecionar aqui e já fazer uma soma parcial desses lançamentos. Descendo a minha página, eu tenho acesso ao resumo do período, então qual que foi o meu saldo anterior, qual que é o saldo que eu começo esse mês, qual que é o meu total de ganhos, qual que é o meu total de gastos e qual que é o resumo e o saldo previsto. Então eu tenho várias possibilidades já aqui na tela de lançamentos. Consigo exportar uma planilha, consigo imprimir. Então é isso.
Agora a gente vai para a parte de relatórios. Gente, ainda aqui na tela de lançamentos, antes de ir para os relatórios, tem uma funcionalidade muito importante que eu acabei esquecendo de falar, que é a possibilidade de você bloquear os seus lançamentos. Então aqui, por exemplo, eu tenho esse cadeadinho, clico em bloquear, coloco aqui a data de caixa, 31 de maio, clico em salvar. Isso significa que todos os meus lançamentos até essa data estão bloqueados. Isso vai impedir erros. Então, por exemplo, já deixei tudo de acordo com o meu banco, tudo salvo, faço esse bloqueio e aí as pessoas não vão conseguir adicionar ou excluir informações. Isso acontecia muito. Às vezes você termina o seu dia, tá tudo ok, no dia seguinte alguma coisa tá diferente, você tem que ficar procurando. Então acabou esse problema. Fica tudo já bloqueado. Então é isso. Agora a gente vai para a parte dos relatórios e o primeiro relatório é o relatório de fluxo de caixa. Já estou aqui na minha tela de fluxo de caixa. Os relatórios, eles são ferramentas muito poderosas dentro do Granato e muitas pessoas adoram, porque você abandona inúmeras planilhas e com apenas alguns cliques você tem informações sobre a sua empresa. O relatório de fluxo de caixa nada mais é para você acompanhar as suas entradas e saídas da sua empresa de uma forma super rápida, super visual. Você consegue, a gente chama ele aqui de mapa financeiro, porque eu consigo registrar tudo que já aconteceu. Então aqui nesse fluxo de caixa eu tenho todo o meu ano. Então o que foi realizado até agora, o mês que eu estou, e se eu já lanço todas as minhas receitas, todas as minhas despesas no decorrer do ano, eu tenho previsibilidade. Então eu já consigo enxergar como é que vai me preparar, né, para o decorrer do ano. Então aqui, por exemplo, eu tenho inscrições. Eu comentei antes sobre categoria pai, categoria filho, aqui eu acho que vai ser mais fácil de explicar. Então, dentro do Granato, além de eu conseguir organizar, agrupar as minhas receitas e despesas, eu consigo ter uma camada a mais de organização. Então, por exemplo, aqui dentro de inscrições, eu tenho uma necessidade de entender o que eu recebo de inscrição à vista, o que eu recebo parcelado. Dentro de despesa aqui em comissão, o que é uma comissão com outros ou uma comissão de vendas? Gastos fixos. Dentro de gastos fixos eu posso separar entre aluguel, contabilidade, contas de consumo. Então eu consigo dividir ainda mais para que fique mais fácil a minha organização e a visualização dessas informações. E aqui nos blocos dos valores, por exemplo, aqui manutenção de sites, 30 mil. Eu quero entender de onde veio esses 30 mil que compõem esse valor. Então eu clicando, eu tenho acesso à listagem dos meus lançamentos. Então fica muito mais fácil. O fluxo de caixa também é separado por blocos, então eu tenho esse bloco que é o saldo inicial do período, o meu bloco com as minhas receitas, as minhas despesas, qual que é o meu total, e qual que é o saldo final desse período. Então, por exemplo, eu consigo analisar período a período. Então, se o meu negócio tem momentos de sazonalidade, se é algum momento em que eu estou tendo algum gargalo de custo que eu preciso reduzir, tudo isso eu consigo enxergar aqui no fluxo de caixa. Então, por exemplo, aqui no meu mês de março, eu fechei o meu saldo final do período negativo. Então, eu posso vir aqui e analisar por que eu fechei esse mês com quase 80 mil de receitas, mais 103 mil de despesas. Então, ele possibilita essa análise. Eu não fechei o período total negativo porque eu tinha o saldo, mas eu consigo entender e analisar o meu negócio. E aqui no final já me mostra qual que é o saldo total. Então, se acontecer tudo que eu tenho planejado e já lançado, como é que eu termino o meu ano. Consigo também agrupar, então aqui está agrupado por mês, mas eu posso, por exemplo, agrupar por trimestre, ver como é que está indo o trimestre da minha empresa. Eu já tenho várias possibilidades, ou por mês, por semana. Aqui dentro do meu fluxo de caixa, além de todas as funcionalidades, eu consigo também fazer filtros. Então, eu consigo fazer filtro por conta bancária, por projeto, por centro de custo. Aqui em Mais Filtros também tenho todas aquelas possibilidades que eu mostrei para vocês na parte de lançamentos. Então, eu posso fazer combinações dos filtros que eu quiser. Consigo também aqui dentro do fluxo de caixa salvar o filtro que eu mais uso. Então, eu venho aqui, clico aqui em salvar filtros e nomeio o meu filtro. Tenho também essa possibilidade. Consigo também visualizar pela data de caixa e competência,
por o período do mês, semana, mês ou ano. Eu quero enxergar com as minhas categorias expandidas, então visualizar as minhas categorias pais e as minhas categorias filhas. Eu também tenho essa possibilidade de ver toda essa organização, meio que essa árvore, né, dentro aqui do meu fluxo de caixa. Consigo visualizar por gráfico, olha como facilita, gente. Então eu posso fazer os filtros e posso enxergar ele por gráficos também. Então é uma infinidade de possibilidades já aqui no fluxo de caixa, ele é um dos relatórios que as pessoas mais utilizam. Vamos para o próximo relatório? Então vamos para o relatório lançamentos por categoria. É um relatório que mostra já 2 gráficos das minhas receitas e as minhas despesas, como estão organizadas as minhas categorias. Então aqui, por exemplo, me mostra toda a minha estruturação de categorias pais e categorias filhas. Mas eu posso, por exemplo, agrupar só pelas categorias pais, então visualizar. Então esse relatório eu consigo já ter um panorama dentro do meu negócio. Posso olhar por ano também, de como estão as minhas entradas e as minhas saídas, de como anda o meu negócio. Consigo também fazer filtros, também por centro de custo, então consigo fazer relatórios específicos por tipos de lançamentos, por data de caixa e data de competência. Então aqui eu já consigo enxergar, por exemplo, que as minhas receitas eu tenho quase 2 milhões, mas as minhas despesas estão em quase 900 mil. Fazer essa análise, essa visualização, então, para a apresentação, esse relatório, ele é muito interessante. Tem também aqui o resumo do período, então, qual que é o total de ganhos, total de gastos. Tenho esse mesmo formato de relatório, mas é lançamentos por centros de custo, então já me mostra um panorama para as empresas que trabalham por projeto. Eu consigo analisar projeto a projeto, então, o que está me trazendo de mais lucro, por exemplo, esse relatório, esse projeto aqui, projeto Nova Marca, eu só tive 2.350 de receita, mas eu tive um custo, uma despesa de quase 40 mil. Então eu consigo analisar individualmente, projeto a projeto, ou curso, uma sala de aula, uma unidade, uma obra, já te mostra um panorama. Também tem o resultado do período e também tem uma possibilidade de fazer os meus filtros. Facilita bastante data de caixa e competência. Então é mais uma possibilidade de fazer esse acompanhamento. O próximo relatório é receitas e despesas. É um comparativo entre as minhas receitas e despesas, como é que está o meu negócio. Então o ideal é que a linha verde que representa as receitas sempre fique acima da linha vermelha. Consigo também fazer filtros, então fazer uma análise mais específica ou olhar de forma geral como é que anda o meu negócio. Então aqui eu tenho o período de tempo, aqui eu tenho o período de valores, consigo também visualizar pela data de caixa e competência. Então me ajuda a olhar como é que o meu negócio está indo. E o último relatório, mais ou menos nessa mesma linha, é os saldos por centro de custo. Então aqui eu consigo analisar mais ou menos como é que estão os meus saldos dentro dos meus centros de custos. Então assim, se eu trabalho por projeto, se eu separo por centro de custos os meus departamentos, assim, budget, né, como é que está sendo a distribuição de dinheiro, eu tenho também essa visão. Então, por exemplo, o que eu tenho de receita, aqui eu já não tive nenhum tipo de despesa. Esse projeto aqui, Nova Marca Offline, eu tive uma receita de 49 mil, tive uma despesa de 6 mil. Qual que é o meu saldo? Qual projeto dentro do meu negócio está sendo mais lucrativo? Qual que é aquele que eu preciso de atenção? E aí, dependendo do seu controle por cento de custo, pode ser qualquer tipo de análise. Então, sei lá, um curso que eu estou aplicando, então analisar qual que é o meu saldo. Então, por exemplo, aqui, esse meu centro de custo administrativo, ele está me dando um prejuízo. Esse aplicativo Nova Marca não tive despesa, então eu consigo fazer essa análise. Esses relatórios que eu mostrei para vocês agora, eles são relatórios que a gente chama de relatórios sintéticos, porque são resumo de dados. Eu consigo visualizar de uma forma super rápida o que está indo bem dentro do meu negócio e o que não está indo bem, o que precisa da minha atenção. Então são relatórios mais visuais, mas que te trazem informações bem interessantes.
Gente, aqui eu já estou dentro do meu relatório analítico. É um relatório que ele é mais detalhado, ele é mais rico de informações. Normalmente esse é um relatório que as empresas compartilham com a contabilidade. Então, já nessa linha, eu tenho todas as informações da minha movimentação. Então, se é uma receita, qual que é a data de caixa, data de competência, a categoria, o centro de custo, qual que é o valor. Tá vendo? Tenho toda a minha listagem aqui de contas a receber. Consigo, por exemplo, quero mandar para a contabilidade só o consolidado, só o que foi pago e recebido, né? Me enrolando. Eu consigo filtrar e visualizar. Se tiver algum lançamento com um anexo, ele vai ficar o iconezinho aqui. Algum lançamento com a nota fiscal, ele vai me mostrar aqui também. Consigo fazer filtros por banco, centros de custo. Também tenho aquele leque de mais filtros, então fazer combinações, um relatório analítico pela data de caixa e pela data de competência, tenho também essa possibilidade. E aqui embaixo eu tenho qual que é o meu saldo inicial, então como eu comecei, qual que é o meu balanço. Então, aqui é o total de gastos, total de ganhos. Aqui é o balanço previsto, se eu tivesse com as minhas contas a pagar e a receber, deixa eu mostrar, deixa eu filtrar aqui. Deixa eu limpar os meus filtros. Filtrar. Então aqui, ó, de novo em balanço, ele vai me mostrar tudo que eu tenho já, o que já aconteceu, o que é consolidado e qual que é o meu balanço previsto. Então tudo que está já lançado no Granato, qual que é o meu resultado, o meu saldo final. Então o relatório analítico as pessoas gostam bastante. Então esse é o relatório analítico. Agora a gente vai para o último relatório, mas não menos importante, que é o relatório de DRI, demonstrativo do resultado de exercício. Basicamente, esse relatório é para você analisar a sua empresa dentro daquele período, se ela está tendo lucro, prejuízo, fechando no 0 a 0. Quando você se cadastra no Granato, a gente tem uma estrutura de DRE sugerida aqui naquela organização de categorias, mas o nosso DRE ele é configurável. Então, aqui clicando no botão de configuração, eu consigo determinar o que vai compor, quais são as categorias que vão compor cada tópico do meu DRE. Então aqui eu consigo editar o tópico, consigo adicionar subtópico ao meu DRE. Aqui vai aparecer a listagem de categorias que não fazem parte do meu DRE. Aqui eu consigo clicar em ver relatório, consigo fazer um DRE por centros de custo, fazer um DRE só dos consolidados, pagos e recebidos. Tenho essa possibilidade. Consigo, por exemplo, agrupar por mês, por trimestre, por semestre. Então, ó, coloco aqui um agrupamento por trimestre para eu saber como é que a minha empresa está indo no decorrer do ano. Consigo acompanhar pela data de caixa, pela data de competência. Normalmente o DRE é pela data de competência, mas muitas empresas pediam também o DRE pela data de caixa e a gente acabou trazendo essa melhoria. Também filtrar por período. Tem uma funcionalidade também que é muito interessante, que é a possibilidade de fazer uma análise vertical e horizontal de como é que está o meu DRE, de como é que está a minha empresa. Então aqui, receita operacional bruta, receita operacional líquida. Então é um relatório assim que facilita muito, porque com poucos cliques você já tem informações diferentes e análises diferentes do seu negócio. Agora que a gente terminou a parte de relatórios, vamos para planejamento, que é uma funcionalidade também maravilhosa. Aqui dentro de planejamento, eu vou começar por metas, depois eu vou para o orçamento, tá? Então, dentro do Granato, lembra lá na tela inicial, na visão geral, quando a gente viu aquela listagem, deixa eu voltar aqui, viu essa listagem aqui com as minhas metas. Então, essas metas, elas vêm de planejamento. Eu consigo determinar metas por categorias. Então, uma categoria que eu quero controlar de despesa, ou uma categoria que eu quero de receita que eu quero atingir. Então, por exemplo, essa minha categoria aqui de à vista, né, de inscrições à vista, a minha meta é chegar a 100 mil reais. Então, o que já foi consolidado, o que já aconteceu, o que está previsto. Então, eu consigo fazer esse acompanhamento, criar metas mensais e fazer o acompanhamento dentro do Granato.
Então já me mostra várias informações. Aqui eu tenho então um acompanhamento de 3 metas aqui dentro de receitas e 3 metas aqui dentro de categorias, mas você pode criar quantas metas você quiser e vai te ajudar a controlar, a acompanhar como é que a sua empresa está indo, se ela de fato está atingindo os resultados que ela planejou. E tem também esse mesmo relatório, esse mesmo planejamento. Oh meu Deus, estou com um relatório na cabeça. Esse mesmo planejamento por centro de custo. Então, se tiver um projeto que eu quero controlar, vou colocar aqui, sei lá, receitas desse projeto offline. Então, ele já me mostra aqui qual que é o histórico que eu tenho em relação a esse centro de custo. Então, o que aconteceu nos meses anteriores, fevereiro, março, abril, qual que é o meu valor médio. Eu posso colocar aqui uma meta de R$40 mil para esse projeto. E aí, automaticamente, ó, já vai me mostrar que eu superei essa meta. Tipo, dentro daquilo que eu tenho. Então, aqui me mostra o consolidado, o que já aconteceu e o que está previsto. Então, somando esses dois valores, vai dar quase 50 mil, eu já superei a meta que eu estipulei. E consigo também criar essa mesma meta para despesa. Então, um centro de custo que eu quero controlar essas despesas, ficar de olho, eu consigo também criar essas metas mensais. Então, já é maravilhoso essa funcionalidade, gente. Então agora a gente vai para a parte de planejamento orçamentário. Planejamento é onde eu consigo criar orçamentos e cenários possíveis para a minha empresa. Então eu posso criar um cenário para um projeto, posso criar para a contratação de um funcionário, para a minha empresa crescer, sei lá, 20%, para um cenário pessimista. Existem várias possibilidades de orçamentos que eu posso criar dentro do meu negócio. Aqui, por exemplo, eu já tenho um orçamento criado, então ele é pela data de caixa, o período agora do segundo semestre, e aqui ele me mostra a listagem do que eu estou acompanhando nesse planejamento. Então, dentro de receitas, o que eu coloquei como orçado foi esse valor, o que está acontecendo, se eu estou ou não atingindo, mostra aqui em realizado e previsto e a diferença. E no decorrer do ano, eu consigo ir acompanhando, então olhar essas categorias, o que está previsto, aqui também nas despesas. Então, por exemplo, eu orcei 7.590, mas acabou, já estou em 14 mil. Tenho todas essas possibilidades. E no momento de criar o orçamento, eu consigo aqui dar um nome, então, sei lá, crescer 20% em 2022. Colocar o período do ano todo. Deixa eu pôr aqui, então, mês 12. Quais são as contas? Não consigo fazer planejamento por conta, um orçamento por conta, centro de custo, categoria. Eu vou fazer isso aqui só da categoria de locação e de ganho, e eu vou fazer de comissão, por exemplo, aqui nas minhas categorias de gastos. Clico aqui em salvar e aí ele já me leva para uma outra tela. Então eu tenho a possibilidade de definir novos valores para esse orçamento, ou eu posso copiar o que eu já tenho aqui no meu período atual. Então eu copio para dentro desse valor, eu posso aumentar. Então aqui eu quero que seja, sei lá, R$8 mil. R$8 mil o valor, o orçado. Aqui mostra qual que é o histórico, então o que já aconteceu em períodos anteriores. E basicamente, aqui eu preciso salvar antes de sair, gente. Peraí, fiz errado. Copiar valores, vou colocar aqui 8 mil, né, como eu tinha colocado. 1.800. Aqui eu preciso clicar em salvar. Aqui na minha categoria de rendimentos, ó. Meu histórico mostra, tipo, que no início do mês eu tive, sei lá, do ano eu tive 300, posso copiar os valores. E aqui para o segundo semestre, posso colocar, por exemplo, que o meu objetivo é aumentar, então, né, vou aqui 2 mil. Então, é tudo que eu estou planejando, quais são as minhas previsões. Então, aqui eu vou deixar, sei lá, mês 9 eu vou deixar como tá. Aí, peraí, cancelar, eu vou salvar. Comissão, outros, eu vou copiar os valores, clicar em salvar, e aqui eu consigo visualizar o meu orçamento. Então, esse meu orçamento de crescer 20%, eu já tenho todo o panorama. Então, tudo que está aqui em cinza é o que já aconteceu, né? Então, desse ano de 2022. O mês atual que eu estou, que é o mês 6, então ele fica em amarelo.
e o que está ainda no decorrer do ano, o que está previsto para o decorrer do ano. Então aqui vai mostrar todas as minhas listagens, então eu não tenho um limite de orçamento, eu posso criar quantos orçamentos eu quiser, quantos cenários eu quiser, então posso analisar pela data de caixa, posso exibir em coluna, então eu quero verificar só a coluna de realizado, essa coluna aqui de previsto e realizado, coluna da diferença. Tenho também essa possibilidade, mais filtros também por tipo de lançamento, categorias. Então o planejamento orçamentário ele me ajuda a criar esses cenários e fazer esse acompanhamento dentro da minha empresa do que eu estou atingindo ou não. Então, Granato Pagamentos é a possibilidade de eu cobrar os meus clientes através do Granato e criar toda uma gestão de cobrança. Então, por exemplo, aqui no meu Granato Pagamentos, no botão de configuração, eu consigo determinar qual que vai ser a minha multa, porcentagem de multa por atraso, se eu vou ter alguma instrução dentro do meu boleto. Eu consigo já determinar com quantos dias de antecedência antes do vencimento o meu cliente vai receber aquela cobrança, determinar quais informações vão aparecer dentro do meu e-mail, então o meu cliente vai receber essas informações por e-mail. Hoje, dentro do Granato Pagamentos, eu consigo cobrar por boleto bancário, cartão de crédito e receber por Pix. Muitas funcionalidades. Então, como é que funciona o Granato Pagamentos? Você cadastra uma conta bancária, vou registrar aqui uma cobrança para vocês verem, tá? Então, aqui eu já tenho 2 contas bancárias que estão liberadas, então no momento de cadastrar a sua conta bancária, você seleciona essa opção de que você quer receber pelo Granato Pagamentos e ela passa por uma validação, depois ela fica com esse status de liberado. Tem também o status de verificação e o status de bloqueado, que significa que a sua conta está com alguma informação que não foi validada. Vou gerar uma cobrança aqui para mim. Então aqui, eu coloco o cliente, coloco a data de vencimento. Aqui são as mesmas informações de um lançamento. Essa cobrança, ela vai também para a tela de lançamentos, tá? Então aqui eu consigo colocar uma descrição, consigo colocar a repetição, então posso colocar em 3 vezes, categoria também, vou colocar a vista. Vou gerar aqui uma cobrança de R$500, consigo adicionar outro item, colocar informação complementar. Aqui no momento de gerar a cobrança, eu já determino se vai ser por um boleto bancário, um cartão de crédito ou um Pix. Quantos dias do vencimento ela vai receber, se eu quero gerar um carnê quando é uma repetição, tudo bonitinho. E clico aqui em gerar cobrança. Então aqui já me mostra várias informações. Mostra que a informação, que a cobrança ela foi gerada, quais são os dados, é um boleto registrado no Banco Itaú. Tenho aqui a possibilidade de já visualizar, então, após o vencimento, quais são as regras dessa cobrança. Consigo acompanhar aqui se o meu cliente viu ou não esse e-mail, se ele visualizou o e-mail que eu mandei. Se eu precisar cancelar essa cobrança, tem aqui também. Se eu quiser enviar para o meu cliente o link da minha cobrança, eu consigo, mas basicamente essa cobrança vai para o seu cliente através do e-mail. Então, assim que eu crio essa cobrança, ela vai lá para a tela de lançamentos, mas lembra, na tela de lançamentos também tem um atalho, então eu também consigo criar uma cobrança por lá. Então, por exemplo, aqui, deixa eu desbloquear os meus lançamentos, gente. Vou pegar um lançamento desse mês, um lançamento que está em aberto aqui, receber, venda de tela, eu posso clicar aqui nos 3 pontinhos e clicar em gerar cobrança. E ele já vai puxar todas as informações desse lançamento. Então, quem é o cliente, qual que é a data de vencimento, tudo. Centro de custo. Nesse caso aqui, eu vou clicar para receber por Pix. Não quero que receba após a data do vencimento. E clico aqui em gerar cobrança. Peraí. A data de vencimento não pode ser anterior a hoje. Eu esqueci de pôr o vencimento, tá vendo? Ele não vai deixar. Vou colocar, é uma repetição esse lançamento, mas eu vou colocar para gerar uma cobrança só para esse, tá? Só este lançamento, mas eu posso colocar já para gerar para estes e os próximos. Então, os próximos lançamentos dessa venda também serão cobrados. Mas aqui eu vou colocar só isso. Vou colocar para não receber após o vencimento. Gerar cobrança. Aqui tem as regras, então o meu cliente vai receber na data da emissão, um dia antes do vencimento, lembrete do vencimento. Eu consigo também para colocar
para gerar uma segunda via, então dá também essa opção para o meu cliente, se ele quiser atrasar. E aí eu vou clicar aqui em gerar cobrança. E aí pronto, a minha cobrança por Pix já foi gerado. E aí vai gerar um código, um QR Code, em um Pix copia e cola, que eu posso encaminhar para o meu cliente vai receber por e-mail, né? E ele consegue fazer o pagamento. Então, como é que funciona, tá? Dentro do Granato Pagamentos. Você tem todo esse processo de gestão. Quando o seu cliente paga, o dinheiro é transferido para sua conta. Então, a taxa só é cobrada por boleto pago. Então, você precisa pagar por segunda via, por cancelamento, nada disso. Só se o seu cliente pagar é que vai ser cobrada a taxa. A gente tem uma intermediadora de cobranças, que é a empresa chamada Yugo. Então, quando você paga esse boleto, a Yugo vai receber esse valor, reter o valor da taxa e te transferir. E depois que o pagamento é feita a baixa automática desse lançamento. Então, você não precisa se preocupar com nada. Já vai ser incluído ali a taxa dentro do lançamento, fazer a baixa automática. Então, aqui, ó, na minha listagem aqui dentro do Granato Pagamentos, eu já tenho qual que é as minhas cobranças para o mês de junho, o que já está agendado, o que eu tenho de atrasado. Tenho também agora, deixa eu colocar aqui por ano ou por atrasado. Que aqui eu já tenho cartão de crédito, mas eu tenho a possibilidade de também cobrar atrasados e cancelar cobranças em massa. Tenho essa possibilidade. Então, por exemplo, eu posso clicar aqui, selecionar algumas aqui. Deixa eu selecionar cancelar cobrança. Então aqui, ó, eu já consigo fazer um cancelamento em lote, que a gente chama. Então eu venho aqui, prossigo com o lote. E aí eu posso optar por avisar o meu cliente que eu estou cancelando essas cobranças ou não. E também posso optar por excluir esse lançamento que está atrelado a essa cobrança ou não excluir. E aqui eu clico em cancelar e automaticamente eu tenho essa ação de forma super rápida. Então, assim, facilita muito o trabalho, então não preciso ficar selecionando cobrança a cobrança. Eu já tenho todo esse acompanhamento. Aqui eu já tenho a visualização também do vencimento, qual que é a data prevista de recebimento. Tem um ícone aqui da forma de pagamento que vai ser essa cobrança. Então aqui é o íconezinho de cartão de crédito, aqui o íconezinho de boleto, por Pix, qual que é o cliente, a minha descrição, sabe, o que está planejado para ao longo do ano. Aqui não vai ter nada, mas é o meu botão de status de transferência, então eu consigo acompanhar o que foi transferido já para minha conta. Mas como nessa conta eu não tenho nada já recebido, não vai ter nada. Tenho aqui o histórico de lotes, então se eu tiver feito algum cancelamento em lotes, aqui eu já consigo acompanhar. Tenho a possibilidade de mais filtros, então quero filtrar cobrança de uma categoria específica. Também consigo aqui na tela de lançamentos, na tela do Granato Pagamentos. Então é uma forma de facilitar a sua gestão de como você vai cobrar os seus clientes. É um ganho de tempo. Para quem já trabalhou com arquivo de remessa e retorno, sabe como é trabalhoso e moroso esse processo. Então, o Granato Pagamentos veio para facilitar todo esse trabalho. Agora a gente já está na aba de notas fiscais. Dentro do Granato você consegue emitir notas fiscais de serviço eletrônica de forma super rápida e simples. Aqui eu não tenho nenhum certificado digital A1 para poder salvar, mas basicamente você faz essa parte de configuração só uma vez. Então aqui eu preciso de um certificado digital A1, vou selecionar o meu arquivo dentro da minha máquina, qual que é a senha, já colocar aqui as informações do meu negócio, qual que são os serviços, então, que eu presto, qual que é o meu serviço padrão, consigo cadastrar mais de um serviço e clicar em salvar. Então, eu faço isso na primeira, na configuração. Depois que já tiver tudo configurado, eu emito nota com alguns cliques. Então, a partir de um lançamento aqui, eu consigo já emitir a minha nota fiscal. Então, automaticamente já vai vir as informações de alíquotas, impostos ali preenchidos, eu confirmo, seleciono o serviço e pronto, faço a emissão. Já fica aqui com o iconezinho de nota fiscal de serviço emitida dentro do Granato.
Agora a gente vai para a aba de clientes e fornecedores. Então, dentro do Grenato, eu consigo cadastrar a minha listagem de clientes. Consigo importar os meus clientes, então, de planilha, de um outro sistema que eu utilizo, eu consigo também fazer essa importação. Preciso usar a nossa planilha modelo. Consigo criar classificações de cliente. Então, por exemplo, um lead, um trial, um cliente que veio de uma campanha. Eu consigo criar essas classificações e buscar aqui pela classificação. Então, facilita muito. No momento de adicionar um cliente, eu consigo selecionar se ele é um estrangeiro, quais são as informações, se esse cliente também é um fornecedor, qual que é uma observação, então alguma condição especial, adicionar um arquivo, então um contrato a esse cliente. Consigo fazer a gestão dos meus clientes. Vou procurar aqui, ó. Buscando pela cliente Michele, eu já sei que ela fez parte da classificação Campanha 2021. Michele é uma cliente já do ano passado. Tem aqui as informações de endereço, de contato. Consigo cadastrar também os dados bancários. E aqui eu tenho o histórico da Michele, gente. Meu histórico. Então, qual que é o total? Qual que são os lançamentos agendados? O que eu tenho de atrasado? O que a Michele já pagou? Aqui, ó, sabemos que a Michele é uma excelente cliente. Tenho tudo que a Michele, o que está agendado, né, para a Michele pagar ao longo do ano aqui para minha empresa. Deixa eu ver se é uma coisa aqui em 2021. Em 2021 não foi, Michele aumentou o consumo já em 2022. Então eu tenho um histórico do meu cliente, consigo clicar aqui no lançamento, ele vai já me direcionar. Então é uma série de dados sobre os meus clientes. Consigo também ter essa mesma visão por fornecedores. Então aqui eu tenho a minha listagem. Aqui esse status ele me mostra se o meu é um cliente, um fornecedor ativo ou inativo. Deixa eu ver aqui um fornecedor para vocês verem. Flávio Lobo. Então aqui, ó, eu já tenho o endereço do Flávio, qual que é o contato do Flávio, quais são os dados bancários do Flávio, o que eu tenho de negociação com esse fornecedor. Então, há um total de 49 despesas, o que já foi recebido. Então, eu consigo fazer o acompanhamento e a visualização só pela aba de cliente e fornecedor. Consigo também filtrar. Então, eu quero olhar o ano de 2022 de forma mensal. Consigo também aqui em fornecedor, eu quero editar uma informação do Flávio. Venho aqui e altero as informações, adiciono algum arquivo, cancelar. Consigo também criar classificações para esse fornecedor. Aqui na minha listagem não tem nenhuma classificação, mas eu consigo organizar os meus fornecedores também. Então é uma gestão dos seus clientes e fornecedores dentro do Grenato. Então eu tenho uma abas só para isso. Agora a gente vai para a parte de configurações. Gente, aqui em configurações eu tenho acesso. Esse acesso é o meu acesso master, acesso de super administrador. Mas eu tenho acesso aqui aos dados da minha empresa. Consigo acessar aqui a parte de integração, de API, pedir backup dos meus lançamentos, acessar o histórico dos meus lançamentos. Então, se alguma coisa foi adicionada e eu quero saber quem salvou, eu consigo também acessar. Aqui é a parte de categorias. Então, como eu falei, dentro do Grenato a gente tem uma listagem de categorias sugeridas, mas aqui nessa minha empresa elas já estão organizadas. Então aqui eu tenho as minhas categorias pais e filhas, toda a minha árvore de organização das minhas categorias. Por exemplo, aqui eu tenho duas categorias que eu inativei, porque são categorias que eu não uso mais, mas eu não quero excluir. Então aqui já me mostra toda a minha listagem, todas as minhas ramificações de categorias. Consigo adicionar uma categoria, então no momento de criar a categoria, vou colocar aqui, sei lá, descontos. Eu consigo atrelar a cor, então vai me ajudar na visualização da tela de lançamentos, no fluxo de caixa, naquele relatório, os relatórios em pizzas. Já determino aqui se vai ser uma categoria pai, uma categoria filha, se eu vou acompanhar uma receita ou uma despesa e clico em salvar. Então, super simples, super fácil para você criar suas categorias. Consigo buscar, consigo exportar as categorias, importar também. Então, se eu já tenho o plano de contas montado, eu tenho também essa possibilidade.
Aqui continuando, a minha listagem de centro de custo. Então, como estão separados os meus projetos aqui dentro do meu, então, um centro de custo também eu consigo inativar. Se você olhar aqui esse de iOS, ele está inativo porque é um centro de custo que eu não uso mais, mas eu também não quero excluir ele, quero manter ele aqui. Então, tenho também essa possibilidade. Forma de pagamento, então, se tiver uma forma de pagamento muito específica do meu negócio, sei lá, não sei, uma forma de pagamento, se tiver uma forma de pagamento muito específica do meu negócio, sei lá, cartão de benefícios, eu consigo também criar aqui uma forma de pagamento e adicionar a forma de pagamento de acordo com o meu negócio. Tenho também aqui a minha listagem de tags, então eu consigo organizar. Dentro do Granato é tudo muito passível de... É um leque de opções, então você vai adequando e organizando de acordo com o seu negócio. Tenho também aqui tipos de lançamento. Tenho aqui no canto ajuda, então você consegue buscar por artigos. Então você tem acesso a uma série de artigos passo a passo. Consigo falar no chat, consigo acionar o meu suporte, que é sensacional. O nosso suporte está sempre à disposição por chat, e-mail, telefone, para ajudar vocês, para sanar todas as dúvidas. Inclusive, se você quiser uma demonstração personalizada de acordo com o seu negócio, você pode pedir para o nosso suporte.